Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Amém, boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida da nossa querida audiência que nos acompanha aqui pela 100.5 e a vida dos nossos queridos ouvintes que nos ouvem aí pelo site também, e você que vai nos ouvir aí pelo RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de vocês. Hoje a gente está aqui nos estúdios da 100.5, não estamos nos estúdios do RBT Plus, e vamos, faz acho que um ano que eu não venho aqui, mas vai dar tudo certo e Deus vai estar operando aqui nessa noite. Eu quero convidar você para estar orando, você que está nos acompanhando aí, que estava aguardando ansiosamente aí para que Deus pudesse falar com você. Você que está trabalhando, você que está em casa acompanhando a nossa programação, quero convidar você para estar orando com a gente agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui, Pai, mais uma noite, mais uma quinta-feira, meu Deus, em Tua presença. Eu venho em nome de Jesus, meu Pai, te agradecer, Pai. Venho suplicar ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos perdoar, Pai, por todo o pecado cometido em palavras, Pai, ações, omissões, Pai, no pensar, meu Deus. E das vezes que a gente sabe fazer o certo, a gente muitas vezes não faz, meu Deus. Pecado por omissão, meu Pai, nos perdoa, Pai. Meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, essa programação, Pai, venha a ser abençoada, venha a ser tremenda, Pai, venha a ser impactante, Pai. Que ela venha transformar vidas, Pai. E em nome de Jesus, Pai, toda a retaliação do diabo para que ela não ocorra, Pai, para atrapalhar, Pai, que venha a ser amarrada agora, que venha a ser repreendido agora, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha para usar, Pai, o pastor Josué, que o Senhor venha me usar, Pai. Que o Senhor venha nos usar, Pai, e nos encher ainda mais do Teu Espírito, Pai, para que a gente venha a ser um instrumento, meu Pai, de salvação, de libertação, de cura, Pai, na vida das pessoas. Meu Deus, em primeiro lugar, Pai, eu venho consagrar, Pai, eu venho orar, Pai, pela vida, Pai, de cada dizimista, Pai, de cada ofertante, Pai, que mantém aqui, Pai, a Tua programação, Pai, daqueles que têm sido fiéis, Pai. Meu Pai, que o Senhor venha honrar, Pai, aqueles que têm Te honrado, Pai, para que se cumpra a Tua palavra, Pai. Que o Senhor afaste deles, Pai, toda doença, toda moléstia, toda praga, Pai, toda enfermidade, meu Deus. Que haja saúde, Pai. Pai, que a Tua cura venha brotar sobre a vida destes, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor venha, Pai, através do Teu Espírito, Pai, vivificar, Pai, todo aquele ouvinte, Pai, que até caiu por acaso na rádio, Pai, que se encontra abatido, aflito, Pai. A Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor olha para este, Pai, para aquele homem, Pai, que é abatido, que tem um espírito abatido, Pai, contrito, quebrantado, Pai, e que treme diante da Tua palavra. É para este que o Senhor olha, Pai, para vivificar, Pai, os espíritos destes, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, onde houver uma alma aflita, Pai, abatida, Pai, que o Teu Espírito, Pai, venha trazer alegria, venha vivificar, Pai, venha trazer vida, Pai. Onde houver, Pai, uma pessoa depressiva, Pai, pensando, Pai, em atentar contra a sua própria vida, meu Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito chegue até ela agora, Pai, trazendo vida, Pai, porque a Tua palavra, meu Deus, a Tua palavra é próprio Senhor Jesus, Pai, e ela é Espírito e vida, Pai. Pai, que o Senhor venha trazer a vida, Pai, que o Senhor venha cancelar, Pai, todo decreto maligno de morte, Pai, de destruição, Pai, que Satanás tem para a vida dessas pessoas, Pai. Eu repreendo, meu Deus, todo espírito, Pai, que quer causar destruição no lar, destruição financeira, meu Pai, destruição, Pai, em todas as áreas da vida, Pai, sentimental, Pai. Meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor envie anjos agora, Pai, e manda uma saraiva, Pai, de fogo, Pai.
fogo, Pai. E onde tiver, Pai, um espírito, Pai, escondido, Pai, até na vida de crentes, meu Pai, que se encontra, Pai, em situações terríveis, Pai. Meu Pai, que o Senhor possa colocar por terra agora em nome de Jesus, Pai. E onde houver, meu Pai, uma enfermidade, meu Pai, seja na alma, no espírito, Pai, no corpo físico, Pai. Eu sei, Pai, que a Tua mão pode ir lá agora, Pai, que o Senhor pode enviar o anjo e pode curar, Pai. Porque a Tua palavra, Senhor, o Senhor levou, Pai, sobre si, Pai, as nossas enfermidades, as nossas dores, Pai. O castigo, Pai, que nos traz a paz estava sobre o Senhor ali, Pai, na cruz, Pai. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, toda alma aflita, toda pessoa, Pai, que está aflita na rádio ouvindo, Pai, está doente, eu não sei o que está passando, Senhor, mas é todo aquele que crê, Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha, Pai, entregar a cura, Pai, o Senhor venha dar ânimo, Pai, o Senhor venha dar força para a caminhada, Pai, para ninguém desistir, para ninguém retroceder, Pai, porque o Senhor está perto de voltar. Pai, em nome de Jesus, Pai, escuta a oração do Teu povo, Pai, renova, Pai, aquele que precisa de renovo, Pai, em nome de Jesus, fortalece aquele que está quase caindo, Pai, livra do mal, Pai, não deixa entrar e nem cair em tentação, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que o Teu Espírito, Pai, venha trazer uma nova vida, Pai, para essas pessoas, Pai, que carecem do Senhor e que se humilham, Pai, e creem na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, amém. Amém, glória a Deus, que bênção. Hoje eu estou com o evangelista João aqui, João Ferreira, e eu pedi a ele para fazer uma oração especial pelas pessoas que estão com depressão, com pensamentos depressivos. Essa semana eu recebi muitas mensagens de pessoas que estão enfrentando quadros agravados de depressão e que tiveram tentativas de dar cabo da sua vida, se autodestruir. E eu pedi ao evangelista para fazer essa oração. E eu tenho certeza que você que está ouvindo aí, que tomou posse, Deus está operando aí na tua vida. E por falar em algo que João repreendeu aqui, que é a destruição, eu queria trazer aquela reflexão que eu sempre trago tenho trazido no início do programa. Eu estava passando por uma casa, duas casas, já faz um tempo. E aí eu estava conversando com o irmão e ele me contou a história daquelas casas ali. E eu queria trazer uma reflexão, não é sobre casas, mas aquela situação que eu estava diante dela, ela me trouxe algo que eu queria passar para vocês aqui, algo didático. Vai servir para todas as esferas da nossa vida e vai servir para todas as pessoas que estão aqui ouvindo, tá certo? A situação da casa era a seguinte. Eram as casas, se não me engano, do governo, que o governo... eu não sei como é que funciona, mas eu sei que você ganha uma casa e paga uma taxa bem baratinha da casa. E aí tinha um boato, uma conversa, que se você não ficar habitando na casa, vem alguém e toma a casa. Eu disse, como é que pode? Se o governo te deu, tá com teus dados lá, teu CPF, como é que alguém vai tomar a casa? Aí ele fez, não, mas ali é assim, se você não tiver, a galera vai e toma a casa. E aí tinha um morador lá, chegou um pessoal e tomou a casa dele. E aí ele foi reivindicar a casa dele de volta, né? E o pessoal disse, não, vai embora daqui, senão a gente lhe mata. Aí ele pegou e foi embora e deixou a casa para o pessoal morar, né? E esse pessoal que foi morar era muita gente, assim, sabe? Começou a fazer, tipo, um monte de família dentro de um lugar só. Ele tirou o cara da casa lá e da outra casa vizinha e se juntou um monte de família ali. Eu acho que tinha umas 8, 9 famílias, entendeu? E aí ficou aquele povo lá dentro. E aí depois eu passei por lá e quando eu vi estava tudo destruído, não tem ninguém lá mais. Aí Deus me trouxe algo que eu queria passar para vocês. Quando a gente abre mão da nossa autoridade para ter paz, a gente acaba perdendo a autoridade completa e a paz. E foi justamente o que o cara fez. Ele tinha o direito, ele tinha autoridade para ter a casa dele. E aí, para não entrar em conflito com aquelas pessoas, ele disse assim, eu vou deixar a minha casa aí, quem sabe um dia eles me devolvem, né? Ou será que vai passar pouco tempo? Enfim, aquele pessoal foi embora e não sei o que aconteceu. Eu sei que está tudo destruído, o muro foi destruído, a casa foi destruída, acabou com tudo. E a pessoa que era proprietária da casa, não sei a luta que ele teve para conseguir a casa dele, do governo e tal, mas aí ele abriu mão do que ele tinha. E em tudo na vida, a gente exerce alguma posição de autoridade. Por exemplo, se você tem um carro, você é proprietário de um carro, está no seu nome, você tem autoridade sobre aquele veículo. Então, se alguém quer fazer alguma coisa, até a própria polícia de trânsito, às vezes, se excede na autoridade, né? E a pessoa chama de abuso de autoridade, e ela quer levar o teu carro,
em algumas situações que não é prevista no Código de Trânsito para levar, você, pelo fato do cartão do seu nome, você pode usar a autoridade e dizer: o senhor não vai levar, mesmo sendo policial. O senhor está fora da sua alçada de autoridade. E eu queria ler um texto que está lá em Gênesis, capítulo 1, e quero trazer isso para a vida da gente de uma maneira geral. Isso aqui vai servir para todo mundo, para todas as idades. Gênesis, capítulo 1, e o versículo de número 26, diz assim, Gênesis 1, 26. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Só até aqui. Aqui, quando Deus ele cria o homem, evangelista João, ouvintes, vocês estão nos acompanhando aí, aqueles que nos ouvem pela primeira vez, você está no RBT Plus. Quando Deus cria o homem, a forma pelo qual vai existir todos os homens, Deus dá autoridade para ele. Diz: eu estou entregando isso aqui para você. E aí a gente sabe que, talvez nem todo mundo saiba, mas quando o homem ele se sujeita ao pecado, ele entrega essa autoridade para o diabo. É tanto que lá em Mateus capítulo 4, o diabo vai oferecer a Jesus a terra. Ele vai dizer: eu te dou todo esse reino, porque isto me foi entregue. Entregue por quem? Por Adão. Então, sempre existe um jogo de troca de autoridade nas coisas. Tudo tem autoridade. Tudo é autoridade. Deus, que tem toda a autoridade, ele deu autoridade para Adão. Adão transgride e entrega a autoridade para o diabo. O diabo quer que Jesus adore ele para passar a autoridade para ele. Então a autoridade ela pode ser delegada, ela pode ser transferida, e também você pode abrir mão dela. E eu queria trazer algo para vocês. Quando eu vi aquela situação da casa, né, eu me lembrei de várias situações, por exemplo, em família, que se dizia assim: não, deixa isso para lá, para a gente ter paz. E muitas vezes você nessa visão que se fala de você abrir mão da sua autoridade para ter paz, em todos os casos eu vi que você perde a autoridade completa depois de um tempo e depois perde a paz. Eu já tratei com muitos homens na igreja, no ministério, e já teve situações de homens que chegaram para mim para pedir conselho sobre o casamento, e a gente dialogando sobre o matrimônio, e tem homens que diziam assim: pastor, sinceramente, eu já abri mão, deixa para lá, pastor, deixa para lá, eu quero ter paz, não vai adiantar. Isso aí que o senhor está falando para eu fazer em casa é muito complicado. É melhor eu deixar para lá mesmo, sei lá, eu quero ter paz e tal. E aí eu dizia: mas você vai ter paz se você fizer isso? Se você abrir mão da sua autoridade de marido, de sacerdote? Não, vai, ela vai ficar mais tranquila. Aí depois de um tempo, 6 meses, a pessoa está pior. E agora, como é que está? Não, agora eu perdi a minha autoridade que eu tinha, o resto que sobrou é a paz. Então a gente precisa compreender que esse princípio aqui que está estabelecido em Gênesis, por mais que o mundo se modernize, isso não vai mudar. Se você observar, toda a família desestruturada, desequilibrada, não tem um marido que tem autoridade dentro de casa. Você pode ver. Você pode ver. Por exemplo, a minha família, de onde eu vim, né, não foi das melhores. Tipo assim, meu pai não exercia autoridade, ele não exercia a posição dele, que ele deveria exercer dentro de casa. Então eu tinha minha mãe muito mais como uma figura de autoridade do que meu pai. Porque meu pai deixava lacunas abertas, que não sei se pela necessidade minha mãe preenchia, eu também não sei se pela imposição dela era preenchida. E aí a gente via o que dentro de casa? Um vácuo de autoridade, onde, tipo assim, você não sabe quem é o líder, você como criança não sabe quem está comandando ali. Por exemplo, a gente teve a bênção, né, de ter na nossa casa uma pessoa que sempre trabalhou lá, que eu considero como a mãe, e desde que eu me entendo por gente que ela está lá, até hoje, na casa da minha mãe e tal. E eu também tinha ela como autoridade. Então, quando criança ali, é tanto que as coisas que eu queria pedir, eu pedia para ela, não pedia para meu pai, não pedia para minha mãe. E quando eu fazia alguma coisa de errado, eu também contava para ela. Então, a gente, por falta de conhecimento da palavra, a gente vai criando, vai estruturando família de uma forma que a gente acha que está certo na visão da gente, ou na visão que a gente aprendeu na novela, no filme, e a gente estrutura isso, e depois começa a ter uma série de problemas. E aí a gente
passa o tempo, né, as décadas, e a gente hoje se transporta para o tempo que a gente vive. O que é que mais tem hoje nas famílias? Divórcio, destruição de casamento. Eu tenho amigos que começou na obra comigo, está com 35, 36 anos, já casou 3 vezes. Tem filho em locais diferentes, a pessoa é relativamente jovem. Mas por quê? Já veio de um lar assim, e dentro do evangelho, não sei se por falta de pregação, com certeza por falta de estudo, de buscar uma revelação bíblica, a pessoa não entende o que é autoridade. Tudo, eu queria que vocês estão em casa me entendessem isso aqui, tudo está constituído debaixo de autoridade. No céu tem Deus, tem serafins, querubins, arcanjo, anjo de guerra, mensageiro. Até do lado de Satanás tem hierarquia. Potestade, principado, hoste disso, daquele, espírito disso, daquilo. Ou seja, tudo tem uma hierarquia. Aí você vem para a terra. Ainda que no Brasil seja uma bagunça, mas ainda existe essa divisão. Aí tem legislativo, tem o poder que cria as leis, tem o executivo, tem o judiciário. Aí a gente tem as forças policiais. Aí dentro das forças policiais a gente tem as patentes, a gente tem um sargento, a gente tem um cabo, a gente tem um soldado, tem um tenente. Aí você vai para o exército, tem suas patentes e assim vai. Então tudo tem uma autoridade. Todos os postos de hierarquia eles têm que ter autoridade. Por quê? A autoridade é a força para você exercer sua função. Por exemplo, se eu te colocar, João, eu te boto uma tropa de atirador de elite para tu atirar com rifle. Eu digo, alguém te dá esse cargo. Tu não sabe atirar nem com estilingue. Aí tu pega um rifle, um fuzil, vai fazer o que com ele? Então, você precisa de autoridade para você exercer aquilo. Então, você tem que saber manusear um fuzil, um rifle, para poder atirar com ele. E a mesma coisa dentro do lar. Quando um homem casa com a mulher, e aqui eu sei que tem pessoas que são casadas, eu sei que tem pessoas ouvindo que são namorados, noivos, e enfim, vão ouvir várias pessoas aí no RBT Plus. Quando você está dentro desse relacionamento, você tem que entender que você vai formar um lar. E o lar está constituído debaixo da seguinte autoridade. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça do lar. O marido é o cabeça da mulher, entendeu? E depois vem os filhos. E quantos lares você vai ver na internet? Eu já vi vídeos, a filha de 14 anos batendo na mãe para ir para uma festa, entendeu? Teve um caso recente aí que um menino de 14 anos, ele deu cabo da vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, e enterrou a mãe viva dentro de uma cisterna. Está repercutindo esse caso aí, e a polícia pegou ele e fez: você se arrepende? Ele fez: não, eu farei tudo de novo. E isso, esse garoto, ele vivia à solta na internet e namorava com a menina desde que ele tinha 8 anos de idade. O que uma criança de 8 anos sabe sobre namoro? Ele namorava com ela e eles estavam combinando matar os pais dele e destruir os pais dela e pegar um FGTS que o pai tinha de uns 33 mil, sacar e ir lá fazer isso. Entendeu? Aí você diz assim, você observa que desestrutura, né? Por quê? Falta autoridade. Falta autoridade. E as pessoas estão confusas no relacionamento. Eu aconselho muitas pessoas e eu vejo o povo confuso no relacionamento. Isso dentro da igreja, não é fora não, tá? Porque a igreja não tem mais pregação. Então você vai aprender o que na igreja hoje? Se você hoje for um bom membro de igreja, você sabe dar nó num balão, nessa bolinha de festa. Você sabe dar nó. Você sabe encher uma bola de festa. Você sabe decorar o salão com a malha da igreja. Você sabe colocar uma fumaça atrás do púlpito. Você sabe botar uma luz que acende e apaga. Você só não sabe de Bíblia. É ou não é? E aí como é que você vai entender esses princípios de autoridade dentro de casa? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos os pastores, todos os presbíteros, diáconos, obreiros, líderes, todos que eu conheci, homens, que não exerceram sua função de autoridade no lar por preguiça. Eu conheci um monte que era preguiçoso, não queria cuidar dos filhos da mulher, era preguiçoso. O lar foi uma desgraça, o casamento acabou, o ministério acabou. E outros homens que não exerceram porque abriram mão da autoridade para que tivesse paz com as suas esposas, acabou também o lar. Chegou um irmão para mim, eu fiz: por que tu não faz assim só na tua casa? Não, minha mulher briga, pastor, é uma confusão, não gosta, bate boca. Uma vez ela veio para cima de mim e tal. Eu fiz: não, mas você tem que exercer, porque foi Deus que disse, senão não vai dar errado. Não, pastor, eu quero ter paz. Eu fiz: mas você fazendo isso, você não vai ter paz. Vai ter caos na sua casa. Não, pastor, eu tenho paz. Então pega o carro ali, vamos ali orar. Ele: não, pastor, eu não dirijo não, só quem dirige ela. Se eu pegar esse carro vai ter uma briga. Ou seja, ele não fazia nada dentro de casa. Eu fiz: qual é a tua posição aqui? Ele fez: eu não sei. Eu fiz: sua posição é botar comida dentro dessa casa. Então todas as pessoas que estão me ouvindo agora, todos os pais, eu estou falando especialmente para os homens aqui, para os maridos, todos os homens que abrem mão da autoridade paterna para ter paz dentro de casa, vai perder a autoridade completa e vai ter um caos, não vai ter paz. Me diga aí, eu desafio você que está me ouvindo, qualquer pessoa, qual foi o homem que não governou o seu lar e que o lar deu certo? Vocês já viram como é que são os lares governados por mulheres?
É caótico. Os lares que são governados por mulheres são caóticos. Por quê? Não foi eu que inventei, não foi um livro que inventou. É Deus que diz que o homem é o cabeça do lar. Então Deus dá a capacidade do homem de se sacrificar pela sua família, de prover, cuidar, proteger e direcionar. Aí quando a mulher entra para fazer isso, não dá certo. Então às vezes a mulher quer fazer isso de todo jeito, e aí o homem vai e diz assim: rapaz, para não ter conflito eu vou abrir mão disso. Aí deixa a mulher fazer, dá errado. Então ele vai perder a autoridade e não vai ter paz. Quantos casos na igreja? Na congregação da gente mesmo. Você acha que o pastor Josué prega e tal, na congregação do pastor Josué é perfeita? Pelo contrário, na minha congregação é a mais caótica que tem. Quanto mais luz, quanto mais palavra, mais pecado aparece. Se você trouxer uns 50 crentes de cada igreja dessa aí lá para a igreja, a maioria, quando for, uns manifestam endemoniado, que tem demônio, gente do altar, outros vai revelar pecados terríveis que estavam praticando dentro da igreja, e outros vão sair e poucos vão se converter. Então, quanto mais palavra, aparece essas coisas aí. Então, quantos casais na igreja? Que a mulher mandava, a mulher governava, e o lar é completamente caótico. Homens frouxos. Quantos homens frouxos que diziam: pastor, fale com minha mulher por mim? Não tenho coragem de falar com a mulher. Minha mulher faz isso, isso, isso. Eu fiz, porque você não fala lá com ela? Não, pastor, porque é assim, assim. Tinha medo de falar com a mulher. Homens frouxos. Homens que abdicaram da sua autoridade. E tinha homens que diziam assim: mas pastor, se eu falar isso, ela faz greve. Eu fiz greve de quê, meu irmão? Ela faz greve. Então, havia greve se o marido exercesse sua autoridade. E acaba destruindo lá. Sabe por quê? Vou explicar uma coisa para vocês, para a gente caminhar aqui para o final. Quando o homem não exerce autoridade, fica um vácuo de autoridade dentro de casa, e aí os filhos querem se levantar contra pai, contra mãe, entendeu? Os filhos não sabem quem é autoridade. Você já observou que geralmente a mãe diz assim: olha, obedeça, não vou dizer a seu pai. Por quê? Geralmente esse lar é de uma mulher que ela tenta exercer o papel de homem, de autoridade dentro de casa, e ela não tem autoridade, porque Deus não deu autoridade para ela. Então os filhos não respeitam ela. Aí ela tem que dizer assim, ameaçar ele: eu vou dizer a seu pai quando ele chegar, para ver se o filho pega algum feixe, algum lapso de autoridade ali para dizer: eita, se meu pai é autoridade, então eu tenho que obedecer. A paz, João, se estabelece pela autoridade. Você sabia disso? A paz, ela é estabelecida pela autoridade. Como é que Jesus vai estabelecer o reino dele? Pedindo favor ao diabo? Não, ele vai usar a autoridade, a força que ele tem, e diz que ele vai dar um sopro, vai destruir o iníquo e vai estabelecer o seu reino. Com autoridade, com força, com autoridade. A autoridade não se exerce você abrindo mão dela. Se um pastor soltar o cajado, o que é que acontece? Estou falando de forma figurada, né? O pastor na igreja, ele tem um cajado de autoridade para coordenar. Se ele solta o cajado e cada um manda na igreja, a igreja vira o quê? Bagunça. Quantas igrejas são bagunça? Você já viu que as igrejas mais bagunçadas são as que tem mulheres que dominam homens à frente? E olha, eu não estou fazendo crítica às mulheres, tá? As mulheres têm seu valor e seu papel dentro do que Deus estabeleceu para elas. E é uma bênção quando elas fazem isso. Quantas mulheres a gente tem pastoras hoje? Quantas mulheres pastoras a gente tem na Bíblia, em Atos? Na igreja, na fundação da igreja? Nenhuma. Sabe quando surgiu a primeira mulher pastora? Depois da explosão do movimento feminista dentro da Inglaterra. Aí surgiu a primeira mulher pastora. Então não tinha antes. Então essa questão da mulher pastora, isso é cultural, não é bíblica. E isso está causando situações onde os homens não querem mais casar. No mundo, na igreja. Tem um canal de uma mulher que eu não sei nem o nome, que eu estava vendo um vídeo muito interessante. Ela falando que a maioria dos homens que estão saindo da igreja não querem casar mais. Porque as mulheres não conseguem fazer o papel dela, ser submissa ao seu marido. E qual o conselho que eu dou aos homens? Não arrede um pé da autoridade que Deus vos deu. Não arrede um pé. Não ceda um palmo, 1 milímetro de autoridade para sua esposa. Porque tudo que Deus entrega a gente, Ele vai pedir conta. Vocês leram a palavra, já leram a parábola dos talentos? Não foi que ele disse: eu te dei quantos? 1, 2, 3, 5, tal. Foi o que ele fez, pediu conta. Aí teve um que disse: não, Senhor, eu enterrei porque eu tinha medo que o Senhor era severo. Ele fez: se tu sabia que eu era severo, por que tu não foi lá multiplicar? Da mesma forma, quando Deus entregar a autoridade para a gente de ser pai, de ser pastor, de ser presbítero, diácono, seja o que for, você pode ser um porteiro. Se a sua função é abrir a porta e fechar, não deixe ninguém fazer isso por você, faça. Então, se você tem essa autoridade dentro de casa e você abre mão dela, diz: não, eu vou fazer isso, você está imitando Sansão. Sansão tinha a autoridade de ser o homem mais forte e tinha que vingar Israel dos filisteus. O que foi que Sansão fez? Ele entregou a autoridade dele para Dalila, que importunava ele todo dia querendo saber qual o segredo daquela força, daquela autoridade. E aí, para ele ter paz com Dalila, ele foi cedendo a autoridade dele. De forma que
ele perdeu a autoridade completa, ficou cego, fazendo trabalho de um jumento, e perdeu a paz, porque ele foi derrotado pelos filisteus. E aí você olha para o rei Acabe, que Deus até ouviu as orações de Acabe, mas a Bíblia diz que Jezabel o instigava, e não houve rei em Israel como ele. O que foi que ele fez? A autoridade que ele tinha de governo, de rei, ele entregou para Jezabel. O que foi que Jezabel fez? Trouxe destruição. Entendeu? Aí você olha para Adão e para Eva. Deus deu autoridade para quem? Para Adão. Mas Adão cedeu ao que Eva fez, mesmo ela estando errada, para ter paz com Eva. Mas ele não teve paz com Eva, ele perdeu a autoridade. Ele perdeu a autoridade que Deus deu a ele e ficou mal com Deus. Mical tentou pegar Davi e colocar na cabeça dele que a adoração dele era tola, que aquilo era uma coisa de um vadio, estar no meio dos servos adorando a Deus. Davi fez o quê? Cedeu a ela e entregou sua autoridade de rei, de adorador, de servo de Deus. Ele fez não. Ele foi amaldiçoou. Mical, tu não vai dar filha. Tu está com inveja porque teu pai foi tirado e que Deus me colocou. Então, você precisa exercer autoridade. O que está faltando para as famílias de acerto, João, é autoridade. O que está faltando para as igrejas de acerto é autoridade. É autoridade que falta para as igrejas de acerto. Eu acho que foi ano passado, ano retrasado, teve umas 3 rebeliões lá na igreja. 3. O que foi que eu fiz com os rebeldes? Eu dei o quê? Um buquê de flores para eles. Ano retrasado, sei lá. Eu dei o quê? Buquê de flores para ele. Eu aplaudi, dei uma caixa de chocolate. Eu disse assim. Eu não estava nem na igreja, isso foi com o obreiro. Eu disse assim, eu fiz, olha, se eu não tenho autoridade para estar aqui à frente, e eu inventei isso da minha cabeça, eu vou entregar a chave e vou embora para vocês. Agora, se eu tenho autoridade, alguma coisa estranha vai acontecer. As 3 pessoas que se rebelaram, se levantaram contra um diácono, tiveram um sinal. Um sinal na testa, um sinal na cabeça. Os 3 bateram a cabeça. Um pegou um ferro na cabeça, o outro bateu a cabeça, caiu do andame, o outro bateu um motor na cabeça. É só um sinal para Deus dizer assim, olha, você não tem autoridade para fazer isso. Porque a gente está vivendo um período que ninguém respeita mais nada, nem autoridade de marido, de mulher, rebelião dentro de igreja, rebelião dentro de casa, mulher não respeita marido, filho não respeita a mãe, não respeita o pai, o filho está vendo um negócio caótico daquele. E todo mundo se divorciando. E aí você corre para as igrejas para melhorar a tua vida, para entender, para aplicar um princípio de Deus na tua vida, e quando tu chega na igreja só tem bolo para comer, festa. Entendeu? Como é que um casal vai dar certo comendo bolo? Tu está em conflito de autoridade dentro da tua casa, isso é espiritual. Tu chega na igreja, bolo para os casais e dá um coração de papel um para o outro. O pessoal sabe muito desenhar, decorar, mas autoridade não tem. Aí tu vai lá, chega lá na igreja, aí tu dá um pedaço de bolo para tua esposa no garfo, ela dá um pedaço para você e dá um coração. Pronto, foi o que a igreja fez por vocês. Aí você sai para casa e volta a contender de novo. Por quê? No fim das contas, o exercício incorreto da autoridade vai levar à destruição. Vai acabar casamento. Você homem, vai dizer assim, não, eu estou abrindo mão um pouquinho, só um pouquinho, para ter paz. Você não vai ter paz, você vai perder a sua autoridade completa, você vai perder o seu ministério, vai terminar divórcio, vai terminar no caos, a destruição, e quem mais vai sofrer nisso são os filhos. Os filhos vão ficar com problemas mentais, problemas psiquiátricos, né? Os filhos não vão respeitar ninguém, vão abandonar a fé, porque vai dizer, se meu pai e minha mãe era crente, era de Deus, é um inferno dentro da minha casa, para que eu quero isso? Vai odiar Jesus, não vai querer ser crente, todos os seus vizinhos não vão dar mau testemunho de você, porque a coisa mais ridícula que tem é uma casa que vive debaixo de baixaria, de briga, entendeu? Os filhos sentem vergonha, é só destruição. E outra coisa, eu vou dizer quem está no centro de uma casa dessa, o diabo. E outra coisa, todas as famílias que vivem nisso vão padecer miséria. Vai estar tudo amarrado, travado na vida deles, porque a Bíblia vai dizer no Salmo, não só no Salmo, mas em Efésios também, que onde há unidade, há um ordenamento de bênção de Deus ali. E Paulo vai dizer em Efésios que você não quebre este vínculo. E no Salmo vai dizer que ali onde há esse tipo de unidade, Deus ordena a bênção. Então essas famílias não têm bênção, não têm oração respondida, padecem miséria, padecem dificuldade, as coisas travam, entendeu? Porque há um conflito de autoridade. E o que há hoje? Dentro da igreja mesmo, isso aqui dentro da igreja. Os pastores, né, que querem ganhar dinheiro para fazer média com mulher. Tem até um pastor engraçadinho que faz umas piadinhas, o pessoal ri, ensinando as mulheres a exercer autoridade dentro de casa. Que os maridos, ele diz, lá em casa quem manda é a mulher e tal, falando isso. Isso não existe, isso não é piada, isso não é engraçado. E não é uma questão de você ser autoritário, porque existe autoridade e autoritário. O autoritário é aquele que não tem autoridade e está usando aquilo ali. Porque a autoridade é a força para exercer uma função. E qual é a função do marido, do pai? Amar a esposa como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela. Proteger os filhos, doutrinar a família, ser o sacerdote da casa e prover. Hoje nós temos homens preguiçosos, vagabundos, não quer trabalhar, não quer prover nada,
não está disposto a dar a vida pela mulher. Se vier alguma coisa, ele bota a mulher na frente como escudo e não educa os filhos, joga um celular na mão do filho e pronto, ele quer isso aí. Esse aí é um preguiçoso. Já temos outros casos que o homem quer fazer isso e a mulher entra na frente e diz: eu que mando aqui sou eu. E aí é um desmantelo. E para encerrar, tem uma coisa boa na geração passada. As gerações passadas, mesmo não tendo conhecimento bíblico, até pessoas que não conheciam a palavra, tinha uma coisa dentro da casa: havia autoridade. Havia autoridade. Em gerações passadas, avós, bisavós, havia autoridade dentro da casa. Cada um sabia o seu papel. O homem sabia o seu papel de ser homem, a mulher sabia o seu papel, o filho sabia o seu papel de respeitar seus pais. Hoje ninguém sabe qual é o papel de ninguém. Ninguém sabe nem quem é homem hoje. Entendeu? Eu visitei um casal, sério mesmo, visitei um casal, o homem lá, tal, cabelão grande, de costa você pensa que é uma mulher, o formato dele é silhueta, e a mulher, cada macepa de braço, um cabelo raspado lá, entendeu? Uma coisa assim. E aí como é que era o filho desse casal? Caótico menino. Deu umas 4 tapas num negócio lá, queria pular dentro de uma piscina cheia de água, quase tomou o cigarro de um cara e fumou, o menino com 3 anos. Tô falando sério. E aí quando o pai foi lá pegar ele começou a dar um espetáculo horrendo, de má educação, de falta de autoridade, de tudo, de vácuo de autoridade, uma coisa terrível. E o que é que de tudo que eu estou falando aqui, o que é mentira? É só a gente ler a Bíblia. Todos os homens que soltaram o seu cajado para ter paz, eles perderam o cajado de vez e a paz. Então não solte seu cajado, é o conselho que eu dou. Você que é homem, seja homem. Vai até o fim. Quantos amigos, pastores, presbíteros que eu tenho? Já está no 3º, 4º casamento, não consegue exercer autoridade. E parece que esses homens, depois que acaba o primeiro casamento, só encontram mulher autoritária. Toda mulher que assumir o papel de homem é autoritária, porque Deus não deu autoridade dela para assumir esse papel. Se a mulher quiser assumir o papel de homem, sabe o que você faz? Diz, vai lá, então trabalha também, vira provedora do lar, vira tudo, fica com barba, toma hormônio masculino, fala grosso, vai para a guerra, se alista no exército, e eu fico em casa. Não pode ser assim, isso aí é uma inversão. Tudo que Deus faz, o diabo perverte. Entendeu? Por que o diabo não foi falar com Adão no paraíso? No Éden? Por que ele não foi falar com Adão? Porque Adão sabia qual era a ordem clara. Mas ele fez, se eu falar com a mulher e persuadir ela consegue persuadir o homem. E a mulher tem um poder de persuasão muito grande e está sendo usado para isso. Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês, que a gente não abre mão de autoridade. Estou falando do lar, claro, mas aqui isso pode se aplicar a muitas coisas na sua vida, no seu trabalho. Às vezes você tem um cargo de autoridade, você tem amizade com seus comandados e você tem tanta amizade com eles que eles passam por cima de você na sua autoridade. Você dentro da igreja, você lidera um grupo, você abre mão da sua autoridade. Entendeu? Você não pode abrir mão da autoridade em nada, por nada, em nenhum momento. E a paz se estabelece com a autoridade. Se você quer ter paz mesmo, você vai estabelecer com a autoridade, mostrando a sua autoridade. É isso que eu ensino para os homens, é isso que eu vivo. Dentro da minha casa, não arredo 1 milímetro. Nem para a mulher, nem para a filha, nem para ninguém. Ou aceita como autoridade, ou então não é autoridade. Não existe meia autoridade. Não, eu concordo com você nisso. O homem não foi colocado dentro do lar para que a mulher venha se concordar com ele. Ele foi colocado dentro do lar para fazer o que a Bíblia diz. Entendeu? O homem tem que fazer o que a Bíblia diz, não é o que a mulher... Não, eu concordei com minha mulher. Não, você tem que fazer, você tem que concordar com Deus. E a gente está aí com famílias perdidas. É tanto caso aqui nesse Socorro Vem do Alto aqui. Se for botar caso de casamento, toda semana a gente só vai falar sobre casamento, que é só divórcio, é só desgraça. Na maioria dos casos é isso aí. Então que essa reflexão ela sirva para a gente poder exercer aquilo que Deus deu a gente. Entendeu? O diabo é mestre em fazer isso, João. Em tomar a tua autoridade e te oferecer outra coisa em troca. Para que você perca tudo. Sabe? Então, se for para entrar na guerra, para você exercer a autoridade, entra na guerra, no final você vence. Amém? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar aqui para vocês. Tomei bastante tempo aqui. Eu quero só aqui fazer um agradecimento, antes de ir para o quadro Socorro Vem do Alto aqui, aos ouvintes da programação, aqueles que são ofertantes, aqueles que ofertam, aqueles que mantêm o programa anual. Não sei se você sabe, se você está ouvindo pela primeira vez, não vai saber. Mas a nossa programação está aqui no ar, na 100.5 há quase 7 anos. E é mantido no ar com a oferta dos ouvintes, né? Então você está ouvindo agora porque tem ouvintes que escutam, ofertam e mantêm no ar para que você possa aí estar sendo abençoado na sua casa agora, no seu trabalho, onde você estiver. Então, se esse programa tem abençoado a tua vida, abençoa de volta e envia a tua oferta. Está tão raro encontrar palavra hoje, até dentro da igreja. O que eu mais escuto são pessoas falando que foi visitar uma igreja, mas não tinha Bíblia, não tinha palavra. Então aqui você tem palavra nessa programação do começo ao fim, né?
o evangelista João tem uma palavra aqui também para você. A gente vai responder o quadro Socorro Vem do Alto, que é um quadro doutrinário, né? Que resolve muitos problemas, inclusive de casamento. Então, abençoe essa programação. Pastor, eu quero abençoar sim, claro que eu quero abençoar. Se eu estou sendo abençoado, eu vou abençoar. Como é que eu faço? Você vai enviar a sua oferta pelo Pix, que é o WhatsApp do programa. Ou se você não usa o Pix, você pode fazer de outra forma. O WhatsApp do programa é 839-9105-6834. 839-9105-6834. 83 DDD da Paraíba. 839-9105-6834. É o WhatsApp do programa e é a chave Pix. Se você usa o Pix, você pode fazer sua oferta. E se você não usa o Pix, você pode falar com a gente pelo WhatsApp. Se você mora em João Pessoa, na região metropolitana, nosso motoboy vai pegar a oferta na tua casa. E se você não quiser que o motoboy vá na sua casa, de outra forma, você pode ir no banco, na lotérica, enfim, a gente mostra uma forma que você pode estar participando também, ofertando e sendo coberto de oração, porque todos os dias a gente ora pelos ofertantes da programação, e todos estão sendo abençoados e, consequentemente, você também vai ser abençoado. E você que é ofertante, que ainda não ofertou, faça a sua oferta, que é muito importante. E você que era ofertante para ofertar, volte a ofertar. Deus vai abrir as portas para você. Faça um propósito de fé com Deus, assim como Deus honrou no passado, Ele vai honrar agora. Tá bom? Então fica o meu agradecimento, o meu abraço a todos os ouvintes aí, que são ofertantes, e você também pode fazer parte disso, tá bom? E quero agradecer os que já ofertaram, né? Muitos ouvintes já ofertaram esse mês. Eu quero agradecer a você, quero abraçar você e abençoar a tua vida e declarar uma palavra profética sobre a tua vida, que Deus vai te fazer surpresa ainda esse mês. Não é para todos, mas é para alguns que estão ouvindo aqui, em nome de Jesus. Tá bom? Porque eu não sou responsável para dizer para todo mundo, não. Tem coisa que Deus fala que é específica para algumas pessoas, mas a sua hora também vai chegar, continue plantando. Lembrando que a gente tem um canal no YouTube que é o RBT Plus, R de rato, B de bola, T de tatu, RBT Plus. Bota aí no buscador, se inscreva, a programação é gravada e aí ela é postada no YouTube e você vai poder ouvir, curtir, comentar, contar a tua experiência e compartilhar, tá certo? Sávio vai soltar a vinheta aí do Socorro Vem do Alto, que é o aconselhamento, Sávio. E em seguida a gente vem com a resposta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, pastor. Eu estou arrasada, pois meu sobrinho, um jovem de 28 anos, tirou a própria vida neste final de semana. Ele tomou veneno de rato. Toda a família está desolada. Eu estou sem chão. Ele era músico na igreja, congregava com uma pastora da localidade. Semanas antes do fato ocorrer, ele pediu oração à pastora, pediu para ela ir à casa dele, pois ele estava vendo espíritos, ouvindo vozes, mas a pastora não foi. Ele se sentiu muito desamparado e pensou até em sair do ministério. Tudo isso ocorreu por conta de um relacionamento desequilibrado, onde ele tinha 2 filhos com uma mulher extremamente complicada. Ela queria viver com um, com o outro, e com ele simultaneamente. Eles não viviam mais juntos, porém ficavam constantemente, e a pastora dele sabia de tudo isso. Tanto ele quanto a mulher, ambos se envolviam com outras pessoas fora desse relacionamento, havia muita desavença entre eles. Ele chegou até ser preso na Lei Maria da Penha, mas Deus tirou ele da prisão o ano passado e falou através de profecia que tinha coisa grande com ele, mas era necessário que ele deixasse o passado para trás, só que infelizmente ele não deu ouvidos. Recentemente, ele ficou sabendo que essa mulher assumiu o relacionamento com um homem que ela se envolvia. Isso desequilibrou ele de vez. Essa mulher só queria o dinheiro dele, agora ela está com todos os bens dele e não quer devolver à família. Antes de cometer o ato, ele enviou uns áudios, totalmente transtornado, falando que desistiu da vida. Ele tomou o veneno e saiu de casa. Ele foi padecer no meio da rua. Minha filha está aterrada, pois ela gostava muito dele, porém estou com medo, porque ela já teve depressão, já se cortou, e essa situação foi muito impactante para ela. Como proceder diante desse cenário, pastor? Então, o primeiro ponto que eu queria abordar é justamente essa questão da autoridade. Vou ter que voltar aqui para o quadro Socorro Vem do Alto. Quando a gente namora, quando a gente noiva, quando a gente se casa, a gente vai construir uma família, isso é natural. E se a gente vai construir uma família, nessa construção os papéis têm que estar bem definidos. Por exemplo, eu estou aqui dentro do estúdio da rádio. A porta está aqui à minha direita. Já imaginou se essa porta fosse aqui no teto, na minha cabeça? Por exemplo, está chovendo agora, ia estar pingando água aqui dentro. E para eu sair por essa porta no teto? Já imaginou? Já imaginou se a gente tivesse que andar pelas paredes? Então tudo, João, no universo que Deus criou tem uma ordem.
Tudo tem uma ordem. E se a família, se o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus, como que o homem, a família, isso que Deus estabeleceu, está em desordem? Então, quando você se junta com uma mulher, se une a uma mulher, no propósito de formar uma família, e você não segue os princípios de autoridade estabelecidos por Deus, vai dar errado. Vai dar errado, vai terminar em um tirando a vida do outro, ou um dos dois tirando a sua própria vida, ou até tirando a vida dos filhos, como eu já vi. Você pode ver, você pode botar aí no YouTube, você vai ver vários casos. Todo dia tem caso assim. Porque foi um lar estabelecido de maneira errada. Como é que eu tenho uma esposa e a esposa tem um marido e a gente tem filho e cada um se relaciona com pessoas lá fora? Como é que é isso? Se você vive uma relação como essa, conturbada. É um lar que não está claro quem é quem, o que é que cada um faz. Já imaginou, você é contratado para trabalhar numa empresa, aí você deixa o seu currículo, você foi chamado, pode vir. Aí quando você chega lá, tem um monte de funcionário com a roupa parecida e não dizem qual é a sua função. E está lá, um monte de máquina para trabalhar. O que é que vocês vão fazer? Explodir tudo ali, destruir e brigar entre si. Quando não tem autoridade, tem caos. A gente precisa de uma liderança, a gente precisa de um cabeça para guiar, para orientar, para dar direção, para comandar, para proteger. Assim em tudo, assim no casamento. Então, o primeiro ponto que eu abordo é que todos os casamentos que estão fora desse princípio de autoridade estão fadados ao fracasso. É o primeiro ponto que eu abordo. Tem um monte de gente aí com essa coisa moderna. Temos um relacionamento aberto. E o que é um relacionamento aberto? Não, ela sai com cachorro, com bode, ou sai com lagartixa. E as pessoas acham que isso vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Tem outra coisa aí que é o trisal, né? 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem. Quadrisal, né? A gente está vendo os piores tempos. A nossa geração é muito pior que Sodoma e Gomorra. E é um dos primeiros pontos que abre a porta para quem? Você acha que quando você tem um casamento fora dos padrões de Deus, então, se ele está fora dos padrões de Deus, ele está dentro dos padrões de quem? Do diabo. Quem falou isso em casa acertou. E se é o padrão do diabo, vai ter o que no final? Destruição. Porque ele veio para roubar, matar e destruir o ladrão. E aquele ladrão de João 10 é uma metáfora do diabo. É uma figura. Então, o primeiro ponto que eu abordo é esse. A gente sempre olha, né, para depressão. Não, já tinha depressão, já teve isso, já teve aquilo, já teve aquilo, já teve aquilo. A gente está falando de uma família. Né? No que eu entendi ali da pergunta, havia uma linha que apontava para que essa mulher ela era muito problemática, assim. Ao ponto que as pessoas falaram assim, olha, essa mulher vai destruir a sua vida. Diziam para ele, né, o conselho que davam para ele. E, de fato, a mulher não destruiu em si, né? Por causa da mulher, ele se destruiu. Né? Só que diante de Deus, ele não vai poder dizer que foi culpa da mulher. Diante de Deus, cada um vai dar conta de si. E Deus não fez nenhum de nós para tirar a nossa vida. A gente não foi feito para isso. A gente não pode chegar e tirar nem a vida da gente, nem a vida dos outros. Porque está escrito na Bíblia, Deus é quem dá e quem tira a vida. Então, o primeiro ponto que eu abordo, a primeira coisa que eu vi foi isso. Porque eu estou há 21 anos na caminhada, eu estou desde 2010 pastoreando, e nesse tempo que eu fui crescendo, fui aprendendo, né, acertando e errando, uma das coisas que eu mais vi acontecer dentro das famílias são lares desestruturados. E a perna que o diabo mais bate, a coluna que o diabo mais bate para quebrar dentro de uma casa é a autoridade de um pai. Porque o diabo sabe que um marido e um pai bem estruturado dentro de casa, ele vai guiar a família para um caminho bom. Então o que ele mais faz é bater para quebrar a autoridade desse homem. Quando você vê um homem todo marmotoso, todo mal amanhado, desarrumado, todo, sabe, cabisbaixo, sem ânimo, sem vontade, quebrado financeiramente, dirigindo uma lata velha, entendeu? Ou um carro velho, ou uma moto velha, andando com roupas rasgadas, com um semblante de oprimido e desanimado, pode ter certeza, esse homem não tem autoridade dentro da sua casa. Às vezes, quando eu vejo um homem assim, que ele vem conversar comigo, pedir conselho, eu já sei. Sua mulher bate em você. Pastor, diga para mim, fala a verdade, olha no meu olho. E teve vários irmãos, pastor, minha mulher vem para cima mesmo, bate em mim. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu meto minha cabeça na parede para não ir para cima, porque a vontade é ir para cima. Mas se eu for, já sabe, né? Vou parar na cadeia. E de fato, acontece isso. E é uma coisa assim, terrível, né?
Aí o lar é desse jeito, os filhos vão assistindo isso todo dia, né? Conversa com Jesus, essas crianças não querem, a mente dessas crianças são confusas, as crianças começam a apresentar problema, e hoje todo problema educacional que a criança tem, o povo diz que é autismo. Qualquer problema de agressão, violência que a criança tiver é autismo. Será que não é o que ela assiste dentro de casa? Por que a gente não pensa numa hipótese mais racional? Tudo é autismo. A partir do momento que a gente tem um governo assistencialista que está dando dinheiro para todo mundo, se você manca, vai receber um salário. Se você pisca muito o olho, vai receber um. Se você está calvo, vai receber um. Se a sua barba é falha, vai receber um. Entendeu? Se você não tem bigode, vai ganhar salário também. É assim, entendeu? Então, as crianças crescem vendo aquele lá conflituoso, vai crescendo um bocado de criança problemática, agressiva, violenta. Em vez de a gente consertar o lá, é melhor dizer que é autista, porque ninguém ganha um salário. Então, o primeiro ponto que eu observei nisso aí, quando a irmã foi detalhando a questão, fez: isso aqui é um lado estabelecido, todo errado. Não tem autoridade aqui. A autoridade é o pilar principal do reino de Deus, né? A autoridade é o pilar. Todo mundo fala do amor de Jesus. O amor de Jesus. O amor é lindo, o amor é maravilhoso. O amor é lindo mesmo. Mas o reino de Deus não está estabelecido debaixo só de amor. Ele tem autoridade. Amor sem autoridade não se sustenta. Entendeu? Porque se Deus tem amor e ama toda a sua criação, mas não tem autoridade para expulsar a Lúcifer do céu, não ia se sustentar. Porque o diabo se rebelou contra Deus. E só foi uma vez. E ele foi lançado por terra, precipitado por terra, e nunca mais foi aceito, já foi julgado e condenado. Está só aguardando o dia dele. Então, o primeiro ponto que eu abordo é esse aí. Agora, o segundo ponto que eu abordaria aqui, evangelista João, ouvintes, é o seguinte. Vamos para a questão agora do que levou ele a isso, né? Primeiro ponto eu falei do relacionamento, né? Essa questão de homem e mulher, namoro, noivado, relacionamento, isso mexe muito com a cabeça da pessoa. É o segundo ponto que eu quero abordar. Você precisa escolher muito bem a pessoa que você vai casar. Você precisa escolher. E quando eu falo escolher muito bem, não significa que você vai achar uma pessoa perfeita, até porque a gente que está escolhendo não é perfeito, né? Então, vou deixar aqui uns passos aqui para você escolher uma pessoa, para você casar. Seja homem ou mulher. Eu sempre falo para os homens o seguinte: se a primeira coisa que você fez, você querer aquela mulher para namorar, noivar e casar, foi porque você olhou para ela e a tua observância nela foram seus apetrechos físicos, né? Vamos dizer assim. Se a primeira coisa que você olhou foi para ali, se teu olhar não olhou no olho dela e olhou já para baixo, tem alguma coisa nisso daí. Você não tem um sentimento, vamos dizer assim, correto para se casar. Você tem um sentimento carnal. Você quer usufruir de alguma coisa. E certamente, quando você tomar abuso desse negócio aí que você está usufruindo, você vai gastar aquilo ali, né? Vamos dizer assim, o homem vai se utilizar da mulher, se é que quem está em casa me entende. Você se utiliza, depois toma abuso daquilo ali e você não quer mais. Agora, se você olha para uma mulher e você observa nela atributos espirituais, essa mulher, ela ora, ela tem temor a Deus, essa mulher, ela é respeitosa com a mãe dela, olha o jeito que ela trata a mãe dela, olha como ela trata o pai dela, rapaz, essa mulher, sabe? E você começa a observar essas coisas na mulher e começa a desenvolver uma amizade com ela, vai dar certo esse casamento. Vai ter conflito e tal, mas vai dar certo o casamento, porque a base que eu falo para um casamento bom é ter amizade. Porque na velhice, quando você ficar velho com aquela pessoa, na velhice ninguém faz nada não, filho. Velhice é a morte das células e dos hormônios. Então não se faz nada. Então toda aquela vitalidade da juventude, de viver fazendo as coisas, você não vai fazer mais coisa nenhuma. Entendeu? Então se não tiver amizade, você não vai conseguir ficar com aquela pessoa. Então o que é necessário é que tenha amizade para você escolher uma pessoa. Se você não consegue ser amigo, relacionamento que só se resolve em cima de cama, isso não é relacionamento, você tem que ser amigo da pessoa. Entendeu? Aí está lá brigando, é xingamento, é pancada, é violência, são agressões, mas na hora de estarem dois numa cama e não está resolvido agora, a gente resolveu. Vai brigar de novo. Precisa haver amizade. Entendeu? Homens que vão escolher mulher só pensando nisso. Conheci vários homens, conheci homens gigantes, homens bombados, entendeu? Homem que, se você botar uma agulha, ele murchava na hora, assim, grande, enorme. Mas que apanhava de mulher, tomava cusparada na cara, passava humilhação. Teve um cara que a mulher enfiou um prendedor de cabelo, na época era bico de pato. Acho que muita mulher usou isso com bicho de ferro assim. Ela pegou e enfiou na perna do cara. Ele deixou ela? Não, ficou lá. São homens que perderam o amor próprio, entregaram seu coração e pronto. Igual a Salomão. Salomão se desviou
E para não desagradar suas mulheres, ele construiu um templo satânico para cada mulher de Israel. Um para Moloque, um para Milcom. E Salomão terminou desviado e, na minha visão, foi um dos piores reis que teve, porque Salomão recebeu tudo pronto de Davi e destruiu tudo que Davi fez, e por causa dele veio uma divisão das tribos. Salomão foi o cara que dividiu as tribos, não foi Roboão. Todo mundo joga para Roboão. Mas a maldição de Salomão caiu sobre Roboão, está escrito. E ele fez isso aí, Salomão foi e destruiu. Porque ele se entregou às mulheres. Então tem homem que está dentro do relacionamento, escolheu uma mulher pelos seus apetrechos físicos, e ele gasta, e para não perder aquela mulher, ele aceita apanhar no rosto, ser mandado, perder a autoridade, tomar cusparada. Teve um rapaz que pediu ajuda a minha mulher, picotou a roupa dele, ficou sem roupa. Picotou a roupa, o outro levou uma paulada na cabeça, o outro, a mulher quebrou um vaso de planta nele, o outro tomou uma voadora da mulher nas costas, caiu sem ar, sem fôlego no chão. Aí me pergunta: o que é que eu faço? Eu digo: vai embora, você vai morrer. Se você não for embora, você vai morrer. Fuge disso daí. Mas não consigo. Então, todos esses relacionamentos que são desenvolvidos só por atributo físico, tanto de mulher quanto para homem, de homem para mulher, que vocês só se resolvem nessa hora, na hora da cama, isso não presta, isso vai terminar em problema. Isso não é amor, isso não é amizade, isso é paixão. Paixão acaba. Paixão, do mesmo jeito que você está ali morrendo pela pessoa, você está querendo matar a pessoa. É o caso desse rapaz aqui. Ele poderia, em vez de ter feito isso com ele, fazer com ela, dizer: ela não fica nem comigo, nem com ninguém. Pronto, e como tem muito caso aí. Da mesma forma, mulher. A mulher é tão forte, ele é tão malhado. Em muitos casos, só vai servir para ele dar uma bolacha em você mais forte. Se fosse um magrinho, não ia doer tanto. Entendeu? Se fosse um magrinhozinho e tal, ia doer menos. Aí você arranja um que tem força, ele dá uma, pronto. Igual um caso que eu vi, o cara só acertou uma na mulher. Em uma que ele acertou, quebrou o pescoço dela. Aí ele pegou ela, jogou dentro do canavial e tocou fogo. E ela foi lá: ai, mulher, ele é maravilhoso, ele é forte. Só serviu para isso, o braço do homem. Deu uma que ela caiu com o pescoço quebrado. Quantos relacionamentos tem assim? Bota aí no YouTube para você ver. Entre nesses jornais policiais aí, só é o que tem. Então, nessa hora da escolha do relacionamento, a gente tem que ponderar bem. Quem é esse homem? Só pensa em carro, jogo de roda, equipar isso, equipar aquilo, só pensa em tatuagem, malhação, cheirar pó, fumar maconha. Entendeu? Não tem nada contra o que você faz. Agora, quando você só pensa numa coisa na sua vida, como é que você reconstitui uma família com uma pessoa dessa? A mulher estava reclamando comigo que o marido dela só jogava videogame. Não comparecia. Nem comparecia, ele não comparecia, só videogame. E ela fez: fale com ele, pastor, senão eu vou acabar. Eu falei: mas tu não conheceu o cara jogando videogame? O cara não já tinha 20 e tantos anos, era um meninão babando com o controle de videogame na mão? E você esperava que ele fosse o quê? Você escolheu um jogador de videogame. Entendeu? Não, pastor, mas se o senhor falar com ele, ele escuta. Não, não adianta não. A senhora acha que entre a minha palavra e o vício, ele vai preferir o quê? E isso ela falando comigo na sala, ele com fone no ouvido, jogando online com o pessoal do Brasil todo, jogando lá, animado, dando tiro e tal. Então a gente precisa escolher com quem a gente vai casar, vai formar uma família. Eu vi um cara do mundo, o cara não era nem crente. Aí perguntaram a ele, o cara era rico: por que você não tem família? Ele fez: porque até hoje eu não achei uma mulher digna para formar uma família. Principalmente na minha condição. Eu tenho dinheiro, então as mulheres que vêm atrás de mim, você imagina quais são. Não quero nenhuma. A única coisa que eu vou fazer arranjando essas mulheres para mim é tirar a minha riqueza. Um cara que não conhece nem a Bíblia. Então a gente precisa compreender o que diz o provérbio, né? Que o homem que entrega a sua autoridade, sua honra às mulheres, vai ser envergonhado. Então, nesse caso aí, esse rapaz entregou tudo para essa mulher. Foi uma péssima escolha. Ele fez uma péssima escolha. E, ao que parece do relato, ele foi alertado. As pessoas alertavam: sai, foge. E é difícil dizer se tinha feitiçaria, se não tinha. Eu falei que talvez pudesse ter uma feitiçaria, porque ele estava vendo espírito em casa. E geralmente pessoas que não estão firmes na fé, que são vítimas desses trabalhos, começam a ver espírito, né? Começam a ver espírito, escutar vozes, e começam a sofrer grandes perturbações até ficarem possessas. E eu acredito que muitas pessoas, talvez todas que tiram a própria vida, estão possuídas por um espírito. Por quê? Eu já vi casos de pessoas que sobreviveram à tentativa de tirar a vida. Tu lembra de alguma coisa? Não, não lembro. Como é que ele não lembra? Então ele estava sem consciência. E a gente sabe que quando uma pessoa está possuída, ela não tem consciência. Então, o segundo ponto que eu abordo é esse, essa questão do relacionamento. Você deve pensar bem.
Você deve pensar bem, você deve analisar bem, tanto a mulher quanto o homem, você deve ponderar, você deve analisar, porque são casos aí absurdos. Tem homens que conheceu a mulher andando nua, roupas curtas, sensuais, provocantes, e quando ele casa, ela quer que ela seja recatada. Eu falei, não tem como. Você não conheceu ela assim? Ela vai ser assim. Se ela se exibir para você, se exibir para todo mundo. Né? E tem mulheres que conheceu o homem se prostituem com todas as mulheres. Agora ela quer que ele seja só dela. Não tem como ser. Vai ser prostituto, vai lhe trair. Você vai levar tanto chifre que você vai andar empenada para frente. Essa é a realidade. Se você pregar isso aqui, João, que eu estou falando, que nem é uma pregação, na maioria das igrejas o povo vai embora. Porque as igrejas estão explodindo de adultério, de prostituição. No altar tem tudo. Infelizmente a gente está vendo isso hoje. Então hoje não é garantia, João, de que você está dentro da igreja, que você não vai tirar a sua própria vida. Você tem que achar uma igreja. Denominação evangélica tem muita, agora igreja tem pouco. Igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, o segundo ponto que eu sempre abordei, está aqui, João, é um jovem, tem 24 anos, não é casado. Eu sempre converso muito com o João sobre relacionamento, tem um João como um filho, e sempre oriento nessa questão. Você, João, analisa bem quem você vai escolher. Você tem que ter amizade, para a pessoa, você não pode olhar para a aparência física, isso não é tudo. Lógico que se você escolher uma bonita é melhor. Tudo que é bonito é melhor, de ver e tal. Mas isso não é tudo, você tem que olhar aquilo que diz a palavra. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então procura a mulher temente a Deus. Se a mulher teme a Deus, ela vai te honrar. Eu converso muito com ele, para que, quando ele for fazer a escolha dele, e que ele vier a constituir uma família, ele possa ir bem. Entendeu? E mesmo você fazendo a escolha certa, vai ter problema, porque tanto o homem quanto a mulher estão em processo de evolução, de crescimento, e vão tendo problemas e conflitos no casamento. Então os casais que têm amizade têm muito mais facilidade de resolver um conflito do que os casais que só se entendem na cama. O casal que só se entende na cama, uma hora abusa disso e não vai se entender mais nunca. Por isso que vão para o tribunal, a mulher quer tirar tudo do homem, o homem quer tirar o filho da mulher, para ela nunca mais ver o filho, para se vingar dela, e começa essa coisa aí, porque não tem amizade. Então, esse é o segundo ponto que eu abordo. E no terceiro ponto é que eu vou falar especificamente da questão do ato de tentar contra a própria vida. Dentro desse aspecto aí, da entrega emocional, que é justamente o terceiro ponto que eu quero abordar, e falar do ato em si, eu lembrei de um detalhe, quando a irmã enviou aqui a situação, foi que ele tomou o veneno e foi para a rua, para que isso acontecesse na rua. Sabe, ele falou, pelo menos para morrer o Silvio. Aí foi para o meio da rua e aconteceu isso, né? Foi trágico. Eu fiquei muito chocado, assim, porque eu ouvi os áudios dele, né? E vi a foto dele na igreja e tal. E parecia duas pessoas diferentes, né? Você vê que a pessoa está fora de si. E aqui é justamente o terceiro ponto que eu quero abordar com vocês. É que quando a gente não está firme na nossa fé, andando dentro dos princípios de autoridade, como eu falei, que Deus estabeleceu, acontece o que Pedro até vai falar nas suas cartas. Ele vai dizer, e os anjos que não preservaram sua posição de autoridade foram precipitados em trevas e estão acorrentados para o dia do juízo. Então até os anjos que abandonaram seu posto de autoridade estão dessa maneira. Imagine o homem. Então, quando você se envolve emocionalmente com uma pessoa, de maneira que você entrega tudo que você tem para essa pessoa, e você não acha mais sentido para viver sem essa pessoa, aí tem alguma coisa errada. Entendeu? Sou casado, amo minha esposa, amo minha família, mas pode perguntar à minha esposa, pode perguntar para ela. Ele quebra a palavra para fazer a tua vontade? Ele passa por cima da palavra? Ele atropela os mandamentos? Ele diz que vai se matar se você deixar ele? Não. Se minha esposa falar, hoje eu vou lhe deixar, eu digo, tá bom. Você quer um Uber, um dinheiro, um negócio? Eu tenho que deixar ela ir. Eu sou o dono dela. Eu li em Gênesis que Deus mandou o homem dominar sobre os peixes, sobre os bichos, mas não sobre a mulher. Então o homem não é dominador da mulher. Ele é autoridade enquanto estão ligados. Por isso que a Bíblia diz que a mulher está ligada ao homem, e o homem à mulher enquanto vive. Por isso que quando morre, até que a morte os separe. Mas eu não passo por cima de princípio. Mas nessas paixões loucas, a mulher passa por cima do princípio de Deus, deixa Deus pelo cara, o cara deixa Jesus pela mulher, passa por cima do princípio, passa por cima de pai, de mãe, de tudo. Começa errado, vai terminar errado. Como será que começou esse relacionamento? Provavelmente, possivelmente, como muitos. Errado, da maneira errada. Tem gente que começa casado, já começa casado. Primeiro dia que conhece a pessoa, está casado já.
Já provou tudo. Se você prova o leite sem assumir o compromisso de comprar a vaca, você nunca vai comprar a vaca. Tem gente que namora 10 anos, nunca vai casar, 15. Eu já conheci uma pessoa que namorou com outra 16 anos. Fazia de tudo. Não casava. Ela, vamos casar? Não, a gente vai um dia, vai um dia, vai um dia, vai um dia. Ele deixou ela, arranjou uma que não dava o leite de jeito nenhum, não abria a porta. Vamos casar? 6 meses casou. Namorou 16 anos com uma, não casou. Com 6 meses casou com outra. Como foi que a moça ficou? Em depressão. Querendo atentar contra a própria vida. Aí foi passar por todo o tratamento psiquiátrico. E hoje toma remédio controlado. Olha o que ela arrumou com o relacionamento. Então, o terceiro ponto que eu abordo é essa questão, porque essa ligação emocional e o batismo no ato íntimo, entendeu? Quando acontece ali o ato íntimo, há um batismo. Ato íntimo é batismo. Por isso que Hebreus vai dizer, seja o leito conjugal do marido e da mulher imaculado. Imaculado. Você não pode sair fazendo isso com todo mundo. Porque isso aqui até as culturas que praticam, até não, principalmente elas sabem que no ato íntimo há transferência de espírito. Um passa espírito para o outro. No ato íntimo. Transferência. Por isso que tem os prostitutos, as prostitutas cultuais, sempre se usa sacerdotisa da magia para você se relacionar com ela, receber entidade, passar entidade. Então, quando se une dois numa só carne, ali também há uma união espiritual. Então a pessoa já está emocionalmente entregue para a pessoa, aí completa aquele ato se ligando nessa relação íntima. Então, às vezes, tem espírito, está nela e passa para você. Eu nunca esqueço isso. Um rapaz falou comigo e fez, meu irmão, eu nunca usei cocaína, pastor. Eu só me relacionei umas 2 vezes com uma doidinha que cheirava muito pó. Isso é o jeito que ele falava, com uma doidinha que cheirava pó. Pastor, começou a me dar uma vontade incontrolável de usar cocaína. Foi assim que eu entrei na cocaína. Eu disse, sabe o que aconteceu? Quando tu se relacionou com ela, o espírito que atuava na vida dela passou para tu. E eu que estava na tua, deve ter passado para ela. E ele fez, qual era o meu? Eu fiz depressão. Ela deve estar com depressão. Liga para ela. E depois ele ficou assustado. Porque ela estava também. Então, volto lá para o segundo ponto que eu falei. Escolha bem a pessoa. Aí você escolhe uma pessoa para você se relacionar. A pessoa tem depressão, vê vulto, vê espírito, vê demônio, vê isso, vê aquilo, vê todo desse negócio. Já foi praticante de magia, feitiço, rituais. Ele diz, não, agora eu vou me relacionar com ela. Se entrega emocionalmente, fica cegamente apaixonado e depois vai para o ato. Aí está tudo feito já. Você está totalmente amarrado, acorrentado, preso. E aí por isso que em muitos casos, como o João estava falando aqui, a pessoa fala, deixa ela, não consigo, deixa ele, não consigo. Está preso, espiritualmente falando. Está preso. E aí entra a parte da igreja agora. É nessa hora que entra os ministros, a igreja. Se a pessoa quer ajuda, diz, me ajude, libertação. Quando João relatou que ele estava assim, apaixonado, muito loucão, pastor, me ajuda. E aí ele pediu perdão e tal. Se ajoelhou, botou a mão na cabeça e disse, vem cá, vou orar por você. Orei por ele, foi uma oração só. Não teve muito tumulto, não teve nada, uma só. Foi certeira. E aí, filho, está resolvido, pastor. Está resolvido até hoje. Entendeu? Então a pessoa precisa entender que essas ligações psíquicas, elas afastam a gente de Deus quando elas não estão dentro do padrão que Deus estabeleceu. E se você, além da ligação psíquica, daquela paixão doida, você se relaciona com a pessoa intimamente, aí pronto, aí amarrou tudo. E aí o que foi que aconteceu? Essa mesma mulher que estava amarrada com ele se amarrou com outros. E ela fez, vou ficar com esse aqui. E não aceitou e foi lá, tirou a vida. E aí é o ponto que eu quero abordar. Vocês já viram uma criança? Alguém já viu uma criança assim? Talvez até foi você. Você já viu uma criança que ela está ali fazendo um desenho no papel e de repente ela erra e ela pega aquele papel e rasga assim e joga fora? Ou então ela está com um brinquedinho ali e de repente ela tem uma raiva, estraçalha aquele brinquedo e quebra? Entenda uma coisa, essa criança um dia vai crescer e vai ser um adulto. E quando ela for contrariada, ela vai ter uma atitude destrutiva ou autodestrutiva. Eu acho que você que está em casa me compreendeu, né? Por isso que eu falo tanto de a gente educar os filhos. Eu estava orientando, na verdade, um obreiro da igreja a educar o seu filho, né? Sua filha. E aí a filha desobedecendo ao pai,
Aí o pai doutrinava, ela corria para a mãe tirar a ordem do pai. Eu fiz, todo casal que o filho corre para a mãe ou para o pai para tirar a ordem vai dar problema. E aí eu disse, vocês têm que ser unânime. Aí quando a filha correu para a mãe, que ela foi unânime, concordou com o pai, a criança deu aquele surto. E começou a se debater de forma horrível. E aquela criança ficou com tanto ódio, com tanta coisa ruim ali nela, que ela defecou na roupa de raiva. E dormiu, defecada. E aí depois a criança vai e volta, tipo assim, como se não tivesse acontecido nada, porque é criança. A gente não entende, mas você pode combater na infância. Agora, quando isso não é combatido, você cresce, você vai virar um adulto, seja homem ou mulher, você vai se relacionar com a pessoa dentro dessa amarração toda que eu falei. E aí o que acontece? Quando você ouvir um não, ou quando você vê aquela pessoa com outra pessoa, você não suporta, e aquele mesmo comportamento que a tua alma tinha quando era criança, ela vai ter agora só que como adulto. E aí pode ter de você ir lá e dar cabo da vida da pessoa, ou pode você dar cabo da sua própria vida. A criança não sabe como dar cabo da vida dela. Então, a atitude que ela teve ali foi se debater assim, se embolar igual uma cobra no chão e fazer força e defecar, de tanta raiva que ela estava. Agora imagina essa mesma criança com 18 anos. E ela sentir esse mesmo sentimento na alma dela, não for combatido, ela tem esse sentimento. O que é que ela faz com o namorado dela? Dá uma tesourada na jugular e pronto, acabou as coisas. Ou então ela faz contra ela mesma. Então, o ponto que eu vi aqui crucial nesse negócio foi isso para o jovem, porque ele falou assim, ele fez, agora pelo menos vocês vão ver, vai ver, eu sirvo para me matar, ele disse. Vamos ver se eu sirvo para alguma coisa. Ele fez, e não só fez, não ficou em casa, saiu com o veneno dentro de si e foi morrer fora de casa. Né? Então, é muito complexo isso, foi um caso assim, chocante, eu quis trazer aqui, porque essa questão do relacionamento, essa juventude da gente, ela não tem padrões, não tem estrutura. E eu estou falando tanto do mundo quanto da igreja também. A igreja é uma bagunça mesmo. Enquanto as nossas igrejas estiverem cheias de cantor gospel, levando dinheiro, e de pastores popstar e evento, vai ser essa bagunça aí. Essa bagunça. Vai ser esse bordel espiritual. Esse bordel espiritual. Sinagoga do diabo. Casa de destruição. Mas se a gente voltar para a oração e para a palavra, a gente vai livrar muitos jovens disso. A gente vai voltar a ter relacionamentos santos, casais abençoados, entendeu? João falou aqui que toma meu casamento como referência. E quando ele fala que toma meu casamento como referência, meu casamento tem conflito. Mas ele toma referência pela forma como ele vê que eu gerencio o conflito. Não arredo. Pode perguntar a qualquer pessoa da igreja. Vocês já viram o pastor arredar um palmo, 1 milímetro? Eu não sei nem qual é a medida menor do que milímetro. Ele arredar essa medida aí, o decímetro. Enfim, vocês já viram ele arredar e abrir mão da autoridade do que está estabelecido? Em nenhum momento. Minha mulher pode chorar cristal. Ela começa a chorar cristal, encher uma sacola de 5 milhões de dólares. Eu não vou arredar. Eu dizer isso aqui, Deus estabeleceu isso aqui, acabou-se. E aí quem olha, vê e diz, eu quero fazer a mesma coisa na minha vida quando eu tiver. Né? Então as pessoas observam isso. Mas faltam pastores assim. Se tu vai lá congregar na igreja, teu pastor já casou 5 vezes. O pastor que menos casou hoje em dia casou 5. Aí teu pastor casou com um homem. Botou batom. Botou botox. Fez a unha. Aumentou o cílio. Como é que você vai ter referência para isso? Tua pastora tem 2 metros. Tem voz grossa. Entendeu? Então assim, as coisas estão... Ninguém sabe o que é mais o que. Ninguém sabe o que é preto, ninguém sabe o que é branco, ninguém sabe o que é pastor, está tudo misturado. E aí o jovem entra lá, 15, 16 anos, vai crescendo nesse ambiente e ele se mantendo, vai escolher a pior pessoa na vida dele. Eu disse a João, filho, João, hoje um jovem na tua idade, 24 anos, que está buscando a Deus, pregando a palavra, esperando o Senhor, é raro. Hoje o menino com 10 anos está namorando, com 12 está noivo, com 13 casou, e com 14 separou, e com 15 tirou a própria vida. É isso que acontece hoje. E talvez... Você está ouvindo pela primeira vez, você pensa assim, esse pastor é meio maluco. Você pode pensar assim, ou talvez você está no YouTube aí ouvindo pela primeira vez, pensa que eu sou meio maluco. Mas sabe o que é? São 21 anos de caminhada e também muitas experiências. Então a gente fala de uma forma tão natural e direta que algumas pessoas se chocam. Porque o conteúdo da igreja hoje é tão pobre, que quando vocês têm 5 minutos de palavra, 6, o pessoal dá uma festa já. Entendeu? O povo diz, o culto hoje foi tremendo, porque teve 6 minutos de palavra. Lá na igreja tem 3. Domingo passado, o culto, eu dei uma palavra assim, que era só aquela palavrazinha, só para
Sabe? Foi o quê? Foi 45, 1 hora. Quando no dia que está fraco é 45 horas de palavra. Entendeu? No mínimo 20, 30 minutos de oração. No dia que está fraco. Tem dia que eu estou inspirado 3 horas de palavra e ninguém vai para casa. Hoje você vai na igreja, tem um bolo do tamanho do mundo lá, tem pizza, tem comida, tem balão, tem tudo. Mas palavra não tem. Por isso que o povo está dessa forma aí. E aconteceu isso com esse rapaz e foi muito triste. Muito triste. E eu fiquei... Assim, eu falei para João, eu ia chamar João para responder comigo, porque João também, além de ser um homem de Deus, ele é uma referência nesse caso, de ter vencido a depressão, né? João tinha todos os diagnósticos médicos, tudo comprovado em papel, tomava remédio controlado, que tinha síndrome disso, daquilo, depressão profunda, blá, 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 todo esse negócio. E pelo poder da palavra de Deus, ele foi curado, está aí pregando para vocês. Então eu disse, João, tu vai lá responder comigo. Quinta-feira a gente responde esse caso. E a parte aqui final para encerrar é sobre essa familiar dele, né, que está desolada com esse caso, que já tem uns quadros de depressão. O que eu posso falar para você que está passando por isso, não só para a moça que já se cortava e tal, que é da família dele, acho que é prima, se eu não me engano, mas também para outras pessoas que vão ouvir. O que eu posso falar para vocês é que as pessoas que estão à nossa volta, nossos parentes, ainda que essa seja uma coisa trágica, cada um vai tomar a sua decisão, e Deus é justo, Deus não é injusto. Então entenda uma coisa, se um parente que você gostava, uma pessoa tomar essa decisão, por mais desolada que você fique, entenda uma coisa, Deus é justo, Deus vai ser justo com essa pessoa no dia do juízo. Agora você precisa cuidar da sua vida, e lembrando que onde há essas ações de autodestruição, pode ter certeza, tem vários espíritos trabalhando ali. Faz 1 mês, 2, que eu respondi um quadro aqui de uma pessoa também que tirou a vida. E recentemente a moça que enviou a pergunta falou que outra pessoa está vendo lá a mulher e, enfim, a mulher queria ver o cara antes de fazer aquilo e essa pessoa está vendo espírito. Eu disse, tem que ter cuidado para essa pessoa não tirar a própria vida também. Porque existe uma atuação. O espírito levou um, aí ele vem para levar o outro. Então tem que haver um cuidado e tem que haver uma consciência da pessoa que está assim. Se você precisa da nossa ajuda, que está nos ouvindo, tanto do RBT Plus quanto da rádio, pode falar com a gente que a gente vai te ajudar. Tá bom? E eu te garanto uma coisa, a autoridade não falta aqui para nenhum da gente. Somos pecadores, somos pó e cinza, mas a gente tem aquilo que Deus nos deu, lá em Lucas 10, 19. Ali a gente não abre mão. Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inferno, e absolutamente nada vos causará dano. Então disso aí a gente não abre mão. Se vier a gente, opa, isso, bota a mão para trás, vai, tira e acabou-se. É assim que se resolve. Somos pecadores, somos homens, mas a autoridade que Deus deu a gente exerce. Então se você está passando por isso, depressão, com esses pensamentos, pode pedir ajuda. Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, 4, eu fiz um culto, e Deus, geralmente eu não faço isso, mas Deus me deu uma direção de orar por quem tinha tido esse tipo de pensamento. Eu fiz, olha, quem está com depressão, teve pensamento de tirar a própria vida, vem aqui na frente, por favor, vem aqui na frente. Vieram 15, 16 pessoas. A primeira pessoa que eu botei a mão na cabeça, que eu fiz, ó, todo o poder diabólico que botou nessa mente. Não, só bastou eu falar isso. A pessoa manifestou na hora, não foi não, João? Foi. Manifestou na hora ali. Foi revelado, a gente expulsou, pronto, beleza. Ela não tirou a vida, está viva até hoje, está casada, tem filho. Mas se a gente não tivesse essa visão, essa revelação, e o que está faltando nas igrejas é isso. O que falta no Brasil, em João Pessoa, em Bahia, sei lá, em Santa Rita, não é igreja, porque igreja tem em todo canto. O que falta é autoridade, é homem de Deus, é ministro de Deus, para poder estar direcionando. E na vida desse jovem aí, eu vejo que foi um caso, como eu abordei nos 3 pontos. O primeiro ponto foi um relacionamento totalmente desprovido da autoridade que Deus nos concede para formar uma família. O segundo ponto, a escolha errada. E o terceiro ponto, essa ligação espiritual da paixão e do ato íntimo, amarrou a pessoa, e aquela ação que não é tratada quando você é criança, do surto emocional e a destruição, né? Que esse surto é a falta de domínio próprio. Por isso que a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 que a gente deve exercitar o domínio próprio. Porque a pessoa que tem domínio próprio, por mais que o diabo tente, o Espírito Santo vai dar graça e você não vai tomar nenhuma atitude dessa forma, tá bom? Então, eu espero ter respondido aí essa questão, tá bom? Se ficou alguma dúvida, se eu não falei bem, você pode falar com a gente no WhatsApp. Pessoal, para quem chegou depois, esse aqui é o programa Uma Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta, a partir das 22 horas.
também exibido no site e também exibido no nosso canal do YouTube, no RBT Plus, R de rato, B de bola, T de tatu. Lembrando que nosso programa é mantido no ar com a oferta dos ouvintes. Se você quiser se tornar ofertante, fale com a gente no WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. Se esse programa tem abençoado a tua vida, abençoe de volta. O WhatsApp do programa é 839-9105-6834. Lembrando que esse número também é chave Pix e você pode fazer a sua oferta pelo Pix. Se você não usa o Pix, você pode falar com a gente pelo WhatsApp, que a gente vai te mostrar uma forma, tá bom? Pessoal, vou fazer um intervalo rapidinho aqui. Sabe, vai deixar tocando um louvor aqui, bem rapidinho. Em seguida aqui, a gente volta aqui com a palavra. O evangelista João tem uma palavra aqui para abençoar a tua vida, tá certo? Então, a gente vai deixar tocando aqui esse louvor e só para a gente tomar uma água aqui rapidinho para recuperar a voz. Em seguida a gente vem com uma palavra para abençoar a tua vida. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse: Com essa condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim põe esta afronta sobre todo o povo de Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois. E disse Saul: Que tem um povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira sua ira. E tomou uma junta de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Amém? Irmãos, para contextualizar vocês, essa época, a nação de Israel vivia finalizando o período de juízes. Deus já havia escolhido Saul para ser rei, mas ele ainda não tinha assumido de fato o cargo. E ali quem liderava era Samuel, que ele foi fazer a função de sacerdote, profeta e também de juiz, julgava. Mas estava nessa transição. Deus já havia escolhido Saul para reinar. E o que é que acontece? O que é que narra esse texto? Que o povo inimigo, o povo de Amon, Naás, era um líder dele, era um rei, que significa o nome dele serpente. Isso já é bem simbólico. A gente sabe que o Antigo Testamento, ele é sombra das coisas futuras. A palavra de Deus fala no Novo Testamento isso. E Naás chegou e sitiou, cercou a cidade de Jabes de Gileade, que era um povoado de Israel. E o povo já chegou e disse assim, o povo de Israel mesmo fez: olha, os homens tudo de Jabes, não tinha um homem ali. Ele só chegou e falou assim: olha, Naás, você sitiou a gente, cercou a gente, tá certo. Faz uma aliança com a gente vai te servir, rapaz. E já foram se entregando de cara assim. Ele só sitiou, ele só fez sitiar, só fez chegar, ele já falou: tá certo, a gente vai fazer uma aliança com vocês e a gente vai te servir. Pronto. Ele só fez sitiar. A guerra ali já estava vencida para ele. Aí Naás, serpente, que simboliza o diabo, amonita, disse: sabe qual é a condição que eu vou fazer aliança com vocês? Vocês vão me servir? Eu vou furar o olho direito, vou arrancar, vou vazar, para trazer humilhação, opróbrio e derrota para vocês, para o povo de Israel, para o povo de Deus. Dá para imaginar a nação escolhida, a nação separada, que vem lá de Abrão, que Deus escolheu para fazer uma nação modelo para os outros.
uma nação que outrora via Deus operar grandes milagres, Deus fazer grandes coisas, Deus abriu o mar, sabe? Deus abriu o Jordão, Deus mandar as 10 pragas ali no Egito. Agora, quando chega um cerco do povo de Amon, já chega e se entrega assim do nada. Nem luta, nem nada, não pensa nem no Senhor, nas obras que Deus já fez no passado, como foi com Gideão. Gideão chegou e fez: se o Senhor é com a gente, por que isso não sobreveio? Onde estão as maravilhas do passado? Gideão se lembrava das coisas do passado. Ou seja, ele tinha um resquício de fé ali. Mas o povo aqui não, o povo chegou e fez: tá tudo entregue, só faz uma coisa, dá 7 dias aí pra gente. Se tiver ninguém para livrar a gente não tem força na gente mesmo, a gente se entrega aí, serve, pode arrancar o olho, arranca o outro aqui também, arranca o olho, a boca, deixa a gente mudo, não sei, arranca a mão, os braços, pode fazer o que for, a gente tá entregue aqui e acabou. Não seria isso trazendo para hoje, para a vida da gente, o que o diabo muitas vezes faz na vida do povo que está fora da igreja e também dentro? Naás ele cerca, faz o sítio. Vamos usar um exemplo na Bíblia. Chega o Ben-Hadad, o rei sírio, chega diante do rei Acabe, sitia e diz: olha, a tua prata, teu ouro é meu, a tua mulher, o teu filho, os teus melhores filhos, é tudo meu aqui, tudo meu, pode dar. E Acabe fez: pode dar. Acabe era tímido na fé, não era aquele homem de Deus, porque Jezabel o instigava porque era mal, escrito na palavra, mas às vezes até ele se humilhava. Ele já foi se entregando logo, e se não fosse os anciãos ele estaria perdido. E muitas vezes não é assim que Satanás age. Eu vou destruir tua família, a tua casa aí que tu tá, eu vou tirar, tu não vai pagar, tu vai perder. A tua família também eu vou tirar, vai entrar aí a destruição no lar, vai entrar o divórcio, a tua filha vai se prostituir, tá entendendo? Teu lado financeiro tu vai quebrar, vou te sitiar, vou te cercar. E muitas vezes a gente não tem essa visão que é Naás, puxa vida, é o diabo que está agindo ali. Muitas vezes o povo já vai apanhando, deixa o diabo bate de um canto, bate de outro. Algumas vezes não tem o discernimento que é o inimigo. Muitas vezes o povo confunde uma ação maligna com uma prova, com um deserto, com um vento, com azar ou qualquer coisa que fale, tempestade. Enfim, no meio pentecostal tem muito isso. Acha que é uma prova, é um deserto. Mas muitas vezes é Naás ali escondido. E ele adora viver escondido ali. E ninguém vê. Ele não vai dizer: ó, eu estou aqui. Porque como é que você vai lutar? Como é que você vai batalhar contra alguém que você acha que não existe ou que ele não está agindo? Se você achar que é uma prova, se é algo que você acha que vem de Deus. E muitas vezes não vem do Senhor. Muitas vezes o inimigo faz justamente e leva você a situações de humilhação, de derrota, de até blasfemar o nome de Deus. O povo zomba, escarnece. Isso não vem do Senhor. Muitas pessoas encaram isso como algo natural. Eu não estou dizendo a você que você não vai passar por luta, você não vai passar por prova, não vai passar por tribulação. Não, homens de Deus sofrem tribulação, luta. Sofrem piedosamente aqueles que vão querer servir a Deus. Mas eu estou falando aqui de pessoas que vivem cativas, pessoas que vivem cercadas pelo diabo, pessoas que até são sinceras em sua fé, mas às vezes tem um espírito trabalhando ali em oculto, como está lá aquela mulher encurvada, que era uma filha de Abraão, a palavra de Deus diz, mas que há 18 anos estava ali presa, cativa, e ela não sabia. Ela ia para a sinagoga todo sábado, religiosa, estava ali, mas a vida era terrível, ela andava encurvada. Mas quando ela teve um encontro com o Senhor Jesus, a vida dela ali mudou. Aquele demônio foi revelado e foi expulso. E é isso que Deus faz. E quantas pessoas hoje em dia, pastor, estão entregues? Já fez, já acabou, desistir, é isso mesmo, é a minha cruz, é da vontade de Deus. E algumas vezes, pastor, não é da vontade de Deus. Muitas vezes é consequência dos seus próprios erros, ou às vezes é uma ação maligna. Você pode até não ter nem dado brecha. Um exemplo disso é Ezequias. Era um homem reto, servia a Deus, restaurou o templo, o altar, mas mesmo assim Senaqueribe foi lá e queria destruir tudo. Quando ele foi para a guerra, Deus estava com ele. E assim foi aqui. O povo de Jabes estava entregue, chorando, triste, oprimido,
Todo mundo já tinha aceitado. Mas teve um diferencial aqui. Saul nessa época era ungido pelo Senhor. Ele estava com o Senhor. E diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus se apoderou dele. E ele ouviu essa palavra e ele se irou de uma grande maneira. Ou seja, o Espírito de Deus produziu uma ira diante daquela situação, diante daquele cenário. Como quem diz, espera aí, oxe, vocês não vão nem lutar? Como é? Que história é essa? Então quer dizer que vocês vão entregar assim de bolo a herança que Deus te deu, aquilo que Deus te deu, vai entregar o teu cajado, vai entregar a tua autoridade que Deus te deu? Já entra no que o pastor pregou? Você vai entregar tudo, não vai lutar por nada. Vai deixar o diabo vir, minar tua família, minar a tua área financeira, minar tudo, te destruir? Ei! O Espírito do Senhor hoje, ele vai te encher e você vai lutar contra essa situação, porque foi assim que mudou a vida de Saul. Ele tomou uma posição, ele pegou, sacrificou aqueles bois e mandou através do mensageiro para todo mundo, ó, se ninguém for, vai acontecer isso aqui, os bois de todo mundo. Aí o povo se levantou e foi, cada um como um só homem, e foi unânime, e eles obtiveram a vitória. Muitas vezes a gente se encontra diante de situações que é imposta pelo inimigo, e a gente acha que é normal, que é luta, que é prova. Muitas vezes a gente não tem o discernimento, e a gente vai levando no banho-maria. É da vontade de Deus, é desse jeito, é não sei o que. Tem uns jargões evangélicos aí, né? É tudo da vontade de Deus, sabe? Mas tudo coopera para o bem daqueles que são chamados, mas que estão segundo o seu propósito. Aí muitas vezes a pessoa não está no cativeiro. E aí acha que é Deus, mas não é. Você se afastou do Senhor e você se entregou. Você tá, Naás está te cercando, ele fez uma aliança, ele já até vazou teu olho, você está sem direção, você está perdido, você não está entendendo nada. Mas hoje essa palavra vai te trazer a luz, vai te trazer a sensatez. E o Espírito de Deus vai te revestir para você lutar, para você batalhar, para você não desistir, para você fazer como Gideão, que diz a palavra do Senhor que ele estava cansado, mas ele continuou perseguindo. Para você fazer como Davi. Isso sempre foi a marca registrada dos grandes homens de Deus. Estava moído, quebrado, cansado. Ele já tinha sido perseguido vários anos por Saul. Ele já tinha enfrentado urso, gigante, leão, tudo que for. Mas quando Ziclag foi saqueada, levaram a mulher dele, levaram os filhos, levaram tudo. Diz a palavra de Deus que ele chorou até não ter mais força para chorar. E o exército dele ainda ia apedrejar ele. Mas aí é onde está o segredo. Davi, ele foi consultar o Senhor e se reanimou no Senhor. E ele consultou a Deus e disse, eu vou perseguir eles, vou conquistar. E Deus disse, vai, você vai prevalecer. Ele foi lá e reconquistou tudo que havia sido perdido. Em nome de Jesus, você vai reconquistar tudo que o diabo quis tomar, que ele tomou. Em nome de Jesus, receba. Hoje o Senhor ele vai cingir os teus lombos, ele vai te dar força para você batalhar, para você pelejar como um soldado de Cristo. Não baixe suas armas. Deus te escolheu, ele te chamou, ele te ungiu, assim como ungiu Saul. E o Espírito de Deus é ele que dá vida, é ele que dá força, é ele que nos prepara para a batalha. E em nome de Jesus você vai pelejar, você vai lutar e você já venceu. Porque a vitória é essa, é a fé que vence o mundo. Eu digo isso porque diante de situações, muitas vezes eu me entreguei e eu fiquei assim, puxa vida, não tem mais jeito, não tem saída, não tem solução. Eu pensava assim quando estava com depressão. Mas a partir do momento que o Espírito de Deus fez, ainda há esperança, ainda há jeito, ainda há uma saída, isso é o diabo que tem para você. Eu não aceitava, dentro de mim eu pensava, eu vivia bem, tranquilo, em paz, porque agora eu estou tendo isso. Eu ficava pensando, meu Deus, isso não faz sentido. E aí eu fiz, quando eu tomei uma atitude de buscar o Senhor, quando eu me sujeitei a Deus, resisti o diabo, ele fugiu, é o que está escrito lá em Tiago. Essa é a chave para uma libertação. Você pode estar no cativeiro que for. Se você hoje se humilhar diante de Deus, se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Se você hoje entregar a sua vida, sua alma ao Senhor, hoje ele te salva, que é o principal. Ele vai te tirar do Egito, dessa escravidão, de Naás, humilhante, terrível. Você pode ser uma mulher aí, uma dona de casa que vive por humilhação. O teu marido não serve ao Senhor, te humilha. E Deus hoje ele pode te libertar. Creia no Senhor. Deus pode te tirar desse jugo, desse peso, desse fardo. Sabe? Quantas pessoas vivem oprimidas até dentro da igreja?
Mas por quê? Muitas vezes a gente se conforma. Eu digo isso, pastor, porque mediante as situações que às vezes é difícil, e o diabo ele sabe trabalhar, confesso a vocês, ele mostra o cenário verdadeiro ali, a situação difícil, quase impossível, e ele fala, olha, tem jeito não. E aos olhos humanos realmente não tem. Mas quando você olha para a palavra, quando você olha para a Bíblia, quando você olha que você serve para um Deus que abriu o mar vermelho e o povo passou a pé enxuto, quando você olha para um Deus que ele dividiu ali as águas do Jordão, quando você olha para um Deus que deu vitória ao povo de Israel no meio de uma terra de gigantes, você crê, você acredita. Porque a palavra dele diz, você pode estar até num leito, aí você pode estar no leito de hospital, você pode estar para morrer. Ele pode te curar hoje, ele pode te trair, colocar você para pregar a palavra. Deus, ele pode fazer, ele tem todo o poder, porque está escrito na palavra que aquele que ainda que esteja morto e crê nele, ainda que morto ele vai viver. É o que está escrito e a gente tem que crer. E muitas vezes, pastor, eu me encontrei em situação assim de acabou. Como desse jeito? Eu estava nessa situação, pastor, da menina, eu via, meu Deus, não tem saída. Eu sabia que eu estava errado, mas eu não tinha força para voltar. Não tinha. Estava entregue, igual esse povo de Jabes. Né? E o que aconteceu? Eu cheguei, me ajoelhei diante de Deus, fiz uma oração sincera ao Senhor. E eu orei com sinceridade e Deus se inclinou. Porque foi uma coisa que o Senhor me ensinou e passo para vocês. O segredo da caminhada cristã para a gente permanecer firme é a humildade e sinceridade. Se você for assim, Deus ele te tira do cativeiro hoje. Assim ele tirou Manassés. Assim Deus me tirou o pastor do mundo, todo mundo aqui. Eu digo a você, homem de Deus, mulher de Deus, não desista. Não abaixe as armas. Não. A palavra do Senhor diz, Jesus disse, o reino dos céus ele é tomado por esforço, por violência. Ou seja, ele já está dizendo, é luta, é guerra. Só aqueles que se esforçam que se apoderam dele. E se você se entregar, você está perdido. Porque o inimigo ele trabalha na mente, pastor, o diabo trabalha na mente. Se você acreditar que você está derrotado, que não tem jeito, se entregar, você está perdido mesmo. Se o teu espírito for assim, você está perdido. Mas se o teu espírito for igual de Josué e Caleb, que ele disse, olha, esses gigantes aí a gente vai comer como pão. Os outros não, os outros tiveram medo. Fez, eles são gigantes, eles não veem como gafanhoto e a gente vê eles assim. Mas a diferença estava na mentalidade pautada na palavra. E aí foi onde teve a diferença. Amém, glória a Deus. Para você que estava pedindo uma resposta a Deus, está aí a resposta para a tua vida. É só você tomar uma posição agora, porque o que Deus tinha para você já foi decretado, você só precisa se levantar, como foi com o povo, quando se levantou, quando Saul dá um comando, e Deus concedeu vitória, e não importa a área, Ele vai te conceder vitória, tá bom? Então toma posse dessa palavra, que Deus colocou no coração desse homem de Deus que estava aqui pregando, tá bom? E para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira, a partir das 22 horas, a gente está aqui, a gente também está no site, também está no YouTube. Nosso canal no YouTube é o RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. Se inscreva aí no nosso canal, a programação é gravada, a gente vai postar e você vai poder estar acompanhando essa programação e outras tantas. E, por favor, participa lá do quadro Socorro Vem do Alto, dá conselho, orienta ali, porque tem muitas pessoas passando por isso, tá bom? E só lembrando que nosso programa ele é mantido no ar com a oferta dos ouvintes, nós não temos comerciais, não temos patrocínio, e aqui quem mantém no ar são os ouvintes, né? Então você também pode fazer parte desse time e está mantendo essa programação no ar. Se ela tem abençoado a tua casa, eu peço que você abençoe de volta. Pastor, como eu faço para abençoar? Fala com a gente no WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834, DDD da Paraíba, 83, aí tem um 9 na frente, 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa, também é chave Pix. Se você usa o Pix, a maioria das pessoas usa o Pix, você pode fazer sua oferta pelo Pix. Se você não usa o Pix, você pode falar com a gente no WhatsApp, a gente vai te mostrar uma maneira de ofertar, tá bom? Até o nosso motoboy pode pegar na tua casa, se você mora em João Pessoa, na região metropolitana, tá bom? E para você que está nos ouvindo do YouTube, assistindo no YouTube, é só você apontar abrir o Pix e colocar o QR Code e escanear esse QR Code que está no canto da tela aí. E você também que está no YouTube vai poder abençoar essa programação e nos ajudar a manter nosso programa no ar aqui na 100.5. Estamos caminhando agora para o 7º ano, agora no final do ano, vai fazer 7 anos que a gente está aqui na 100.5, abençoando muitas vidas. Foram mais de 350 Vem do Alto aqui respondido, foram mais de 350 pregações aqui, enfim, foi muita coisa boa aqui, abençoou muita gente e tem abençoado a tua casa, tá bom? Então faça parte, se inscreva no canal do YouTube, se torne ofertante, e se assim Deus permitir, quinta-feira que vem estaremos aqui de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui.
grande em ti.